atenção, atenção, desdobramentos da pancadaria na final do Campeonato Mineiro. O clássico da vergonha vai parar nos tribunais. A justiça desportiva é muito rápida. Aliás, a Constituição, ela prevê o prazo de 60 dias para ela julgar. Se der tudo muito errado, se for tudo muito lento, em 90 dias a gente já tem um processo terminado, incluindo todos os recursos. E os brigões serão também investigados pela Polícia Civil de Minas Gerais. Na final de 2004, também houve conflito e a punição extrapolou a esfera esportiva. O então zagueiro Cris entrou em conflito com o então goleiro Eduardo e aquela briga terminou num juizado especial criminal. Eles fizeram ali uma transação penal e foram doar umas cestas básicas. Foram 23 expulsões na decisão de domingo. O árbitro Matheus Candançan relatou socos e pontapés, que não podem ficar impunes. Eu acredito que teremos uma punição rigorosa para as duas equipes em relação ao que os atletas fizeram no campo de jogo, na confusão, na briga. Eu acho que isso é necessário, uma punição, como já falaram, apenas no campeonato estadual, mas eu acho que as duas instituições deveriam fazer com que esses atletas deem exemplo, não dessa maneira como foi feito, e a punição seja um pouco mais rigorosa em relação a isso. Eventual punição disciplinar tem que ser cumprida na mesma competição. Temos precedentes de decisões que entenderam o contrário. Aqui em Minas Gerais mesmo, o Gabigol foi expulso no clássico do ano passado e a 4ª comissão disciplinar da Justiça do TJD, ela entendeu que o Gabigol deveria cumprir a sua pena em qualquer competição, inclusive de nível nacional. Então, temos precedentes que podem trazer a possibilidade de que, em razão dos acontecidos, atos de indisciplina dos atletas, os atos de violência dos atletas, levem essa punição para outras competições que não sejam o Campeonato Mineiro. Então, bancada democrática, os jogadores podem ser punidos em outras competições e também nas áreas criminal e civil? Alteras Esporte para toda a mineirada ver e ouvir com a nossa querida bancada democrática, Nandinha, Hugão e Fael, que vão agora atentamente com todos vocês aí que estão no Alteras Esporte e acompanhar a entrevista exclusiva do advogado Gustavo Lopes, especialista em direito esportivo. Ele vai, nessa entrevista ao repórter Vitor Moreira, esmiuçar tudo que pode acontecer com os brigões do clássico. A pena ela é individual do atleta, ela não é para o clube. Então, quem eventualmente pode vir a ser punido ali são os atletas, os 23 atletas envolvidos. Então tem o artigo 254, 257, o que levaria para uma pena aí máxima de 12 jogos. Eventual punição disciplinar tem que ser cumprida na mesma competição. Essa é a regra. Temos precedentes de decisões que entenderam o contrário. Aqui em Minas Gerais mesmo, o Gabigol foi expulso no clássico do ano passado e a 4ª comissão disciplinar da Justiça do TJD, ela entendeu que o Gabigol deveria cumprir a sua pena em qualquer competição, inclusive de nível nacional. Então, temos precedentes que podem trazer a possibilidade de que, em razão dos acontecidos, os atos de indisciplina dos atletas, os atos de violência dos atletas, levem essa punição para outras competições que não sejam o Campeonato Mineiro. Podem sim envolver, em caso de justiça comum também, e também temos um precedente em clássico. Há cerca de 10 anos, talvez um pouco mais, no final de clássico, também vencido pelo Cruzeiro, que também se sagrou campeão, o então zagueiro Cris entrou em conflito com o então goleiro Eduardo, trocaram socos, e aquela briga terminou num juizado especial criminal. Eles fizeram ali uma transação penal e foram doar umas cestas básicas. Então, caso se identifique que, além de problemas disciplinares, exista a prática de um crime, isso pode ir para a seara criminal. E caso algum atleta, ou até os próprios clubes, tenham sofrido algum tipo de dano, isso pode ir para a seara civil também, indenização. Como a pena ela é individual, a dosimetria dela vai nos limites da atuação de cada um. Então a pena de cada um dos 23 atletas pode ser diferente. Aliás, tende a ser diferente. Então aquele que só apanhou, mas revidou para se defender, tende a ter uma pena menor do que aquele que iniciou, do que aquele que bateu mais.
Então, o Tribunal de Justiça Esportiva ele vai analisar aí, em tema de dosimetria, na dose da pena, individualmente, cada um dos atletas, para aplicar a pena em cada um deles separadamente.